Também toda a comissão organizadora, os professores envolvidos, os créditos envolvidos, as instituições envolvidas, os alunos e os demais professores. Bom, passo aqui a um texto que eu fiz para essa. Deixa eu trocar os óculos. Melhorou. Eu queria iniciar a apresentação desse meu texto lendo, primeiramente, uma passagem do livro, uma passagem do prefácio do Sartre, que ele escreveu para o livro Os Condenados da Terra, do Francis Fanon. Eu inicio a apresentação do meu texto com a leitura do primeiro parágrafo do prefácio de Sartre para o livro do Fanon. Ele diz: não faz muito tempo a Terra contava 2 bilhões de habitantes, dos quais 500 milhões de homens e 1,5 bilhão de nativos. Os primeiros dispunham do verbo, os outros tomavam-no emprestado. Entre uns e outros serviam de intermediários reizinhos vendidos, donos de feudos e uma falsa burguesia inteiramente forjada. Nas colônias, a verdade se mostrava nua e crua. As metrópoles preferiam-na vestida. O nativo devia venerá-las, como se veneram as mães, de certo. A elite europeia empenhou-se em fabricar o indigenato de elite. Selecionava adolescentes, gravava-lhes na testa com ferro em brasa os princípios da cultura ocidental. Metia-lhes na boca sonoras mordaças, palavras pastosas que grudavam nos dentes. Então, depois de uma breve estada na metrópole, eles eram mandados de volta para seu país, adulterados. Essas imposturas vivas não tinham nada a dizer a seus irmãos. Suas vozes eram ecos. De Paris, de Londres, de Amsterdã. Lançavam-nos as palavras paterno, fraternidade, e isso ecoava em algum lugar perdido da África, da Ásia e de outras colônias. Era a idade do ouro. Era a idade de ouro. Bom, e continuo, então, agora com o que eu escrevi, que tem tudo a ver com esse primeiro parágrafo do prefácio do Sartre ao livro de Fanon. A forma mais simples que se encontra de conceituação de humanidades, do conceito de humanidades, trata de objetos de estudo ligados aos fenômenos culturais, intelectuais, midiáticos, sociais, históricos, políticos, religiosos, teológicos e filosóficos, em que, de alguma forma, está presente uma forma de antropologia, pois em todas as disciplinas, essas disciplinas que constituem a humanidade, o ser humano e sua cultura estão ou estariam no centro. Essas ideias estão presentes no pensamento de Dilthey, inclusive a ideia de que as ciências humanas estão em contraposição às ciências da natureza. As primeiras, as ciências humanas, se ocupariam de compreender
as diversas expressões e produtos da vida humana na história, e as segundas seriam para explicar os fenômenos físicos ou naturais. A formação humanística, por sua vez, deve corresponder, ou deveria corresponder, a uma formação integral que contemplasse toda essa abrangência, na busca de produzir conhecimento, de compreender a sociedade, de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo, de compreender a realidade espiritual e ética. E sempre na perspectiva de promover o reconhecimento do outro numa trajetória progressiva de sua humanização. A humanidade, o conceito de humanidades só existe enquanto humanidades, diversas, únicas, multiformes, para a promoção e a igualdade de todos. Da forma como foram criadas, as humanidades dizem querer o bem dos homens, a paz e a igualdade entre eles, a inclusão das diversidades, o fim da fome e das exclusões. Contudo, acho importante também falar das desumanidades. Falar das humanidades implica em falar das desumanidades, principalmente da desumanidade das humanidades. Falar dos atos que levam homens e mulheres a não serem ou a não se tornarem humanos. Dos homens e mulheres que são tidos como objetos anormais, párias, das pessoas animalizadas, marginalizadas e desumanizadas. De uma forma geral, as humanidades e as suas ciências humanas acabam por se perder em uma universalização ou pretensa universalização, contudo, universalização absolutamente esvaziada, em uma autopercepção negadora das ciências exatas, das ciências naturais e do próprio conceito de humanidades. Como se nós humanos não fizéssemos parte do todo da natureza e não fôssemos todos também seres naturais. Essas humanidades que se apresentam bem intencionadas e se autoproclamam promotora e representante de uma universalidade de valores éticos superiores, na verdade, é humanidades apropriada pelo capital colonizador de almas, colonizador de continentes, colonizador de costumes, colonizador de crenças e de corpos escravizados ou massificados. A apropriação das ciências humanas, que se encerra no mais íntimo do seu peito, serve prioritariamente para justificar a escravidão africana negra, a matança indígena, a exploração do trabalho na produção de mais-valia. E tudo isso para enriquecer os capitais que criaram o mito da pureza celestial das ciências humanas. Na modernidade, assim, uma apropriação capitalista do discurso das ciências humanas, exatamente e prioritariamente para justificar o neocolonialismo imperialista e a matança de colonizados que brigavam nas guerras da independência na África e em outros continentes. E depois do colonizador reduzir o colonizado à condição de objeto desumano, como diz Frantz Fanon,
o capitalismo é a violência em estado puro e só se curvará diante de uma violência maior. Fecho aspas. Seja uma violência física, seja uma violência simbólica. Sartre, no prefácio que escreveu para o livro de Francis Fanon, Os Condenados da Terra, explicita fortemente que a suposta afirmação teórica do humanismo europeu nega sua suposta universalidade na prática, por exemplo, sendo racista. O que existe de fato no humanismo europeu não integra as pessoas de forma igualitária e nem cogita integrar, pois, diz Sartre, isso arruinaria o sistema que repousa, como todos sabem, na superexploração. Sartre mostra também que os liberais e seu humanismo extremo, ou seu humanismo extremado, cito, que levam o amor pela cultura ao preciosismo, fingem esquecer que possuem colônias e que ali se praticam massacres em seu nome, onde há uma estranha mudança do amor para o massacre, ou o massacre sendo amor. Ou seja, por trás do humanismo capitalista se encontra a hipocrisia liberal. Cito Sartre novamente. No século passado, a burguesia considerava os operários invejosos, corrompidos por apetites grosseiros, mas consentiam em incluir esses grandes seres brutais em nossa espécie. Se não fossem homens e livres, como poderiam vender livremente sua força de trabalho? Na França, na Inglaterra, o humanismo pretende-se universal. Fecha aspas. Entretanto, no avanço da suposta universalidade do humanismo, a violência colonial desumaniza os homens colonizados e desenvolve estratégias de perpetuação que os façam permanecer assujeitados, impondo sua cultura estrangeira, mas sem dar acesso ao avanço social da cultura invasora. Cito novamente Sartre. De Sartre. No entanto, apesar de uma série de esforços, o objetivo não é atingido em parte alguma, nem no Congo, onde as mãos dos negros eram cortadas, nem em Angola, onde, ainda recentemente, abriam-se furos nos lábios dos descontentes para fechá-los com cadeados. E não pretendo, diz Sartre, que seja impossível transformar um homem em animal. Digo que não é possível fazer isso sem enfraquecê-lo brutalmente. Bordoadas nunca são o bastante. É preciso forçá-los à desnutrição. Há que ser uma exploração, contudo, que não tire a capacidade de ser explorado, pois, diz Sartre, o homem reduzido à condição de animal doméstico acaba custando mais do que produz e, portanto, não interessa. Sartre nos diz que há uma cumplicidade criminosa do falso humanismo com o colonialismo e assevera, diz ele, precisamos encarar esse inesperado espetáculo, que ele chama de o striptease do humanismo. Ei-lo inteiramente nu, não é nada belo. O humanismo é apenas uma ideologia mentirosa.
Para o filósofo francês, as grandes bandeiras do humanismo e da democracia europeias, liberdade, igualdade, fraternidade, amor, honra, pátria, nunca impediram de proferir discursos racistas e de cometer práticas excludentes. Por exemplo, no neocolonialismo. Foi assim que o europeu, diz ele, só se tornou homem por ter fabricado escravos e monstros. Mas mesmo assim, esse humanismo se auto-intitulou no gênero humano uma abstrata postulação de universalidade que servia para encobrir práticas mais realistas e perversas. O povo europeu afirmava ter doado uma extraordinária cultura ao povo inferior em prol da sua elevação, apesar da enorme demora prevista para a evolução desse povo e, quiçá, uma impossível evolução. Sartre finaliza contundentemente uma análise sobre a brutalidade colonial e seu propagado humanismo, dizendo: a violência mudou de sentido. Vitoriosos, nós a praticávamos sem que ela parecesse nos alterar. Decompunham os outros e nós, homens, víamos nosso humanismo permanecer intacto. Unidos pelo lucro, os metropolitanos batizavam como fraternidade, como amor, o conjunto de seus crimes. Derrida, em seu artigo chamado A Crise do Ensino Filosófico, que está presente no seu livro intitulado No Direito à Filosofia, de Droit à la Philosophie, trata sobre uma palestra ministrada na África, em 1978, sobre a crise do ensino de filosofia nos países africanos e franceses. Africano e francês. Continente africano e na França, né? Em que, nesse artigo, ele contextualiza histórico e politicamente o tema da crise da filosofia, passando pelas noções de sobredeterminação, de monolinguismo, de colonialidade e do local da filosofia, que evita uma generalização do ponto de vista europeu em sua relação com a língua nacional e a constituição dos Estados-nações. Derrida, nesse artigo, ao abordar o tema sobre o ensino de filosofia e suas lutas, os contextualiza historicamente na França como algo que era um problema para si mesma e como a filosofia foi usada no interior do projeto neoliberal do Estado francês e europeu da época. Mas aqui não vamos nos aprofundar nessas questões, mas tão somente apresentar algumas questões presentes nesse artigo de Derrida, os quais se aproximam do que estamos tratando aqui, ou seja, a face perversa do humanismo e das humanidades no contexto de um universo filosófico colonizador. Ou seja, e aqui eu fico, né, obviamente, com a posição do Derrida, que a ideia da colonização, ela está presente também no exercício filosófico, e eu diria mais, a ideia, o fato, a realidade da colonização também se encontra presente fortemente
no ensino da filosofia, e aqui eu estou me referindo ao Brasil e também a outras colônias. Como esse artigo ele é muito longo e eu queria quebrar o raciocínio dessa ligação entre a colonização político-econômica, a colonização da filosofia, ambas pretendendo uma representação da universalidade, já vimos uma universalidade esvaziada e mentirosa, e trazer essas duas questões para uma colonização também que se exerce sobre o ensino da filosofia, né? Então, para não quebrar e não me entender muito nesse artigo, eu vou apontar somente alguns elementos que considero importantes nesse artigo do Derrida, que estão ligados a essas questões, né? Então, Derrida reflete sobre como se relacionar com a filosofia, uma realidade dos movimentos de descolonização de diversos tipos, ou até mesmo no próprio processo de uma descolonização em curso. Com certeza, pondera Derrida que essa nova relação com a filosofia não deve ser novamente colonizada e nem neocolonizada, e nem ser uma autorrepetição da filosofia ocidental. Essa reflexão que ele faz, e que eu acho importante, ela se dá em função do processo pós-lutas da independência na África. Bom, conseguimos vencer a luta da independência. E agora o que fazer? E agora como tratar a filosofia? Uma filosofia que sempre se pretendeu universal, europeia, e que dizia que o que eles eram é o que nós éramos, né? Então, como tratar isso? Como proceder a isso? Acho essas questões muito próximas às nossas questões brasileiras. A descolonização, para Derrida, dentro desse processo, que também ele, de certa forma, via na França, não no contexto de descolonização, mas no contexto de neoliberalização, que também está muito próximo a nós. Basta pensar na BNCC. A BNCC é um projeto neoliberal. Então, a descolonização não pode ser mera reapropriação e nem simples oposição ou reversão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que devemos sim manter a postura crítica diante de determinadas situações. Mas isso não quer dizer, obviamente, uma recusa da tradição. E isso é importante, porque o fato de você pensar de forma independente, autônoma, não quer dizer uma recusa da tradição filosófica. E certamente deve-se ter independência em relação a outras filosofias de outros estados e de outras nações. Caso contrário, incorreríamos numa nova colonização. E deve-se ter em mente que, aí aqui eu elenco 21 pontos, que eu vou ler rapidamente, que depois a gente pode retornar a ele, fazendo a ligação com aqueles 3 elementos que eu coloquei como centrais aqui na minha fala, mas que bate muito fortemente com o que nós temos passado nos últimos anos. E não só nos últimos anos, eu diria, nesses 5 séculos, né, de existência do que se chama Brasil. Então, deve-se ter em mente que, primeiro, crise é algo próprio da filosofia. 2, o monolinguismo restaura o controle e a controlabilidade.
monolinguismo. Aí você pensa, por exemplo, que a filosofia no Brasil, ela tem exatamente essa acepção colonizadora, na medida em que nós trabalhamos somente os cânones, prioritariamente os cânones europeus. 3. Que mesmo no caso da filosofia, a ideologia não é a única forma de controle. 4. Pois a ciência e o Estado também funcionam como poderes sobre a filosofia. Cito novamente a BNCC. O que é a BNCC? É o Estado entrando com os dois pés em cima da filosofia, a favor de um projeto neoliberal. 5. Aqui eu cito Derrida. O Estado pretende não deixar sua política da ciência embargada por forças que combate, forças que podem progredir sobre um terreno de dogmatismo ou de obscurantismo pré-científico. Derrida, se ele tivesse aqui, estaria falando de quê? Do governo Bolsonaro, que é exatamente, né, isso que estava sendo encaminhado. Deve formar filósofos e ampliar o campo da análise filosófica em seus programas de educação, diz ele, fecha aspas. Ponto 6. Se necessário, a própria filosofia deve se voltar contra o Estado. Um apelo enorme que está sendo feito pela comunidade em prol da revogação da BNCC. É exatamente isso. É uma comunidade tentando se rebelar contra o Estado, contra as imposições do Estado, que age no sentido de enfraquecer a ciência, apoiar o dogmatismo e nos colocar como escravos de uma política econômica do neoliberalismo. 7. A filosofia sempre foi ligada ao seu ensino. A filosofia sempre viveu nesse vínculo dialético-pedagógico. Por isso, sua crise permanente é sempre uma crise de pedagogia. Olha, há tanta coisa para a gente falar sobre essa reflexão desse ponto 7, né? E dá para enfrentar tantos preconceitos que a própria filosofia brasileira tem com relação ao ensino da filosofia, que nós passaremos aqui 2 ou 3 dias, no mínimo, discutindo, né? Mas depois a gente pode retomar. 8. As estruturas do ensino filosófico acabaram por se estatizar, direta ou indiretamente. 9. A crise do ensino filosófico terá sempre uma ligação estreita com a estatização da filosofia. Novamente, a questão da BNCC. E aqui eu estou dizendo a BNCC porque é o que está acontecendo agora, mas se você for olhar a história do ensino da filosofia no Brasil, você tem outras tantas passagens que expressam a mesma questão. 10. Há que se levar em conta, eu não entendi direito, foi o que eu escrevi, há que se levar em conta a crítica da perspectiva etnofilosófica, é isso mesmo. Que o Derrida vai dizer, olha, a gente precisa enfrentar o Estado, precisa enfrentar as forças econômicas, mas também nós não podemos negar uma tradição e falar somente do nosso umbigo, né? Mas também é necessário entender que você questionar uma certa universalidade esvaziada de um certo discurso filosófico não implica em você se submeter aos poderes vigentes e negar uma criatividade a partir da sua própria realidade. 11. Os fatos tecnoeconômicos da não rentabilidade da filosofia na sociedade industrial e das ciências humanas e, portanto, do humanismo na sociedade industrial
explica em grande medida o pedido da sua extinção ou diminuição do ensino. Para que serve a filosofia? Para nada. Num mundo em que o capital manda, o lucro